Vamos começar o programa de hoje com um alerta, hein? A gente fala tanto de outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, mas vocês já ouviram falar no março azul marinho? Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer coloretal. Precisamos falar mais sobre essa doença, não só entre os mais velhos, mas entre os mais jovens também. Infelizmente, os dados mostram que os casos estão aumentando cada vez mais em pessoas com menos de 50 anos. Então vamos nos prevenir, vamos fazer os nossos exames anuais. Eu quero ver todo mundo aí, hein, marcando o seu check-up. Isso é importante. Vocês sabem que notícia falsa corre mais rápido que a luz, né? Com um clique, uma mensagem, um vídeo ou uma notícia chegam a centenas, milhares de pessoas em segundos. Mas será que tudo que chega pra gente é verdade? Eu ia acreditando. Ai, gente, mas que coisa mais linda, né? Mesmo com toda essa situação triste causada pelas chuvas lá em Minas Gerais, pelo menos a gente vê, né, umas cenas bonitas como essa, na verdade. Como assim, que cena? Ai, menina, você não viu, não? Um vídeo de uma vaca carregando 4 cachorrinhos em cima dela no meio da enchente, o coração, chega a perpa. Uma vaca carregando cachorro nas costas? Eu não sei não, hein? Mas vamos ver, eu quero ver, vamos lá. Viu? Olha que gracinha, gente! Minha amiga, por favor, isso é um vídeo feito por IA. A ANAB checou e garante, é falso. Bota aí na tela o selo, não dá pra acreditar. Sem graça. Devia nem ter perguntado, acabou com a minha graça. Começou essa semana o período para declarar o imposto de renda. Eu imagino que você já esteja sabendo, mas sempre fica uma dúvida ou outra, não é verdade? É muita coisa. Então, hoje eu vou trazer aqui 3 tops perguntas e respostas sobre o IR. Vem que eu te explico. A primeira pergunta é básica, hein? Todo mundo precisa saber. Até quando vai o prazo de declaração? Gente, o prazo para entrega da declaração começou no dia 23 de março e vai até 29 de maio. Vai dar tempo de você atrasar com calma, viu? Fique tranquilo. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito a multa que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido, hein? E agora, pergunta número 2. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 já está valendo? Não, não está. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês foi aprovada no final do ano passado, mas apesar de já entrar em vigor a partir de janeiro desse ano, as novas regras só serão declaradas no imposto lá do ano que vem. Isso porque a declaração desse ano se refere aos rendimentos recebidos em 2025. É triste, né? E a nossa pergunta top 3. Quem tem prioridade na restituição do imposto de renda? A prioridade acontece na seguinte ordem. Primeiro, idosos acima de 80 anos, em seguida, idosos entre 60 e 79 anos, depois, contribuintes com alguma deficiência, em seguida, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, logo depois, contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida e ou optarem por receber a restituição via Pix. E aí?
Ficou uma dúvida por aí? Conta pra mim ou acessa lá o site da Receita Federal que tem tudo pra vocês e o link tá aqui pra vocês acessarem, hein? Entrevista com o convidado. A entrevistada de hoje é multiartista, multitalentosa e uma inspiração real. Ela é pernambucana de Recife, cantora, compositora e atriz. Frequentou a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, e a Escola de Atores Wolf Maia do Rio de Janeiro. Sempre esteve no mundo das artes, mas aos 23 anos, no início de 2021, uma notícia inesperada. Recebeu o diagnóstico de câncer coloretal em nível avançado. Está passando pelos tratamentos e enfrenta a doença de cabeça erguida. Ananda Paixão, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença. Oi, gente. De cabeça erguida e com energia lá em cima, né, Nariz em Ananda? pé, cabelo arrumado, belíssima. Sorriso no rosto. Tem que ter. E essa beleza estonteante. Ananda, você faz um relato muito forte aqui no seu livro. Sim. Né? Vamos até mostrar aqui pro pessoal. Então, tão nova, descobriu aí um câncer retal e enfrenta com muita coragem essa doença, né? Como você trouxe aqui na capa do livro, a gente precisa falar mais sobre esse tipo de câncer. Então, eu queria que você me dissesse o que a gente precisa falar sobre esse tipo de câncer para que as pessoas saibam. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você. Obrigada por me receber. Eu descobri que eu tinha câncer de reto com 23 anos e eu entendi que durante todo o meu tratamento, eu entendi que as pessoas até falavam do câncer, mas não falavam do que acontecia depois, principalmente em mulheres. Eu acho que as sequelas de um câncer de reto em mulheres, elas são um pouco mais drásticas, porque a gente mexe com autoestima, a gente mexe com a nossa sexualidade, o nosso cabelo. São muitas questões internas, assim, que eu acho que, como mulher, a gente já é tão pressionada por tudo, e o câncer de reto acaba piorando algumas situações de autoestima pra gente. E eu, apesar de ter todo o amor do mundo junto comigo durante todo o tratamento, eu me senti um pouco sozinha, assim. E foi uma forma de eu poder conversar com outras mulheres. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre câncer de reto, porque é um assunto que não é fácil, né? A gente tá falando de anos, a gente tá falando de reto, é um pouco tabu, a gente não sabe muito bem como abordar esse assunto, mas tem que ser falado, porque os sintomas, eles são silenciosos, os sintomas, eles são calados, assim. Eu fiquei 1 ano com esses sintomas, passei por 3 médicos e nenhum descobriu. E eu também não conseguia falar exatamente o que eu estava sentindo, porque eu morria de vergonha, uma jovem de 23 anos, tentando entender que estava sangrando as fezes, e é difícil de falar. Então eu falei, eu vou fazer um livro, porque eu passei por muitas coisas, e eu não quero que outras mulheres passem pelo que eu já passei. Então, se a gente puder fazer com que mulheres, e homens também, consigam fazer o diagnóstico mais precocemente, a gente tem mais pessoas saudáveis e enfim, talvez não tendo que passar por todo o tratamento que é tão complexo. É uma doença que acomete mais as mulheres ou o impacto na vida você considera que é mais forte para as mulheres? É difícil a gente medir isso, né? Mas eu acho que é óbvio que é uma doença, assim, difícil em qualquer situação. Mas eu falo muito das mulheres especificamente nesse livro, porque eu tive que lidar com questões femininas ligadas à minha autoestima que só a gente passa. Eu fui largada pelo meu namorado, sabe? No dia da minha cirurgia. Clássico! Temos um clássico! E foi difícil. Então, difícil olhar pro espelho e relembrar, falar que eu era bonita, mesmo com as minhas cicatrizes, mesmo com a bolsinha de ileostomia, mesmo mais magra, 10 quilos, sabe? A gente tem que se reinventar, assim. Então, eu acho que pras mulheres é um pouco mais difícil, todas as consequências e sequelas. Então eu quis fazer o livro para poder ser um acalento, assim, um livro de cabeceira para essas mulheres não se sentirem sozinhas. Então a gente tem que falar mais sobre câncer de reto, porque tem aumentado o nível, né, de câncer de reto entre jovens, no geral. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor.
E você fala de uma forma muito bonita sobre as suas cicatrizes, sobre a beleza, sobre a autoestima. Eu queria saber como é que o autocuidado está presente aqui na sua vida agora, né? Você fala bastante de autoestima, então como é que você trabalha ela no seu dia a dia? Menina, eu descobri que a autoestima é uma coisa que, assim, é construída. Não é uma coisa que vem do céu, sabe? A gente tem que construir na marra. E eu fiz isso. Tive muitas questões com o meu corpo, por motivos de toda adolescente, eu acho que, sabe? Tem questões com o seu corpo, principalmente nós mulheres. Então, passei por tudo isso. Só que, no momento que eu me vi mais vulnerável no câncer, que foi com a bolsinha de leucemia, como eu falei, eu sem namorado, mais magra, mais toda tadinha, capenga e murcha, eu tive que criar um jeito de não cair, assim. E o meu jeito foi olhar no espelho todos os dias e repetir um mantra, assim: você é bonita. Eu olhava assim, e eu assim, gente, e eu pensando, quê? Tô horrorosa aqui. Ele falou, não, mas você é bonita, você é bonita. E todo dia eu repeti isso pra mim. Eu acho que no terceiro mês eu comecei a acreditar no que eu tava falando, porque a gente começa, o poder da palavra, né? A gente começa falando e uma hora você acredita. Você é linda, que absurdo! Não, mas eu falo isso assim, quando você se vê numa situação difícil, é difícil a gente olhar pra gente com carinho. Então, foi um jeito de falar, cara, não, eu vou continuar em pé, continuar lutando. Então, eu me cuido hoje muito, assim, tudo que minha alimentação, eu sempre falo, né, alimentação, gente, o que a gente coloca pra dentro do nosso corpinho é tão importante. Tiver um tempinho pra caminhar, fazer um yoga, uma meditação, sei lá, eu sou desse tipo que procura de tudo um pouco. Eu falei que você que é multiartista, multitalentosa. Eu queria saber se a arte te ajuda a acompanhar todo esse momento. Eu sou sempre assim, quando alguém tá passando por uma situação parecida com a minha, eu sempre dou 2 conselhos. Faça terapia. Primeiro, porque assim, a nossa mente tem que estar forte pro nosso corpo estar forte também. A gente tem que acreditar no que a gente tá falando. E a segunda, se você tiver a oportunidade de colocar qualquer forma de arte na sua vida, coloca. Porque assim, e eu falo arte assim, pintura, faz cerâmica, sei lá, vai dançar. Coloca uma música do Fit Dance e começa a dançar. É tão bom. A música pra mim é a minha terapia, assim. Eu sou compositora, eu sou cantora, então a música me salvou. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, assim. Porque eu tava na quimioterapia pensando, ano que vem eu tô no palco. Ano que vem eu tô no palco. Eu tô fazendo uma música. Alguém vai ver essa música e vai sentir o que eu tô sentindo agora. Fico até arrepiada. E aconteceu, assim. As pessoas escutam Mabuia, que é uma música meio que fala sobre fé, e sentem que o que eu senti, sabe? A fé, a esperança. Então, a música pra mim foi muito importante, assim. E continua sendo, né? Até hoje, porque eu ainda, além de ainda estar em tratamento, ainda sou compositora. Então... E você lá em 2020 já vem com essa promessa, vou lançar meu álbum. E começou a lançar música por música. E o álbum vem quando? Então, eu lancei meu primeiro álbum de estúdio lá atrás, 2024. Assim, querendo muito, né? Exatamente, música, pedacinho por pedacinho. Lancei meu primeiro álbum de estúdio. Que foi uma coisa que eu amei muito, assim. Cajuína se chama. Tá disponível em todas as plataformas digitais pra quem quiser ouvir. E é uma delícia, assim, mistura vários ritmos. Eu sou nordestina, então coloco vários ritmos regionais, bem Brasil. Só que eu passei por um ano mais difícil. Eu diria que o meu álbum Cajuína é um álbum mais solar. E esse álbum que eu tô fazendo agora, ele é mais lunar, assim. Acho que é um pouco mais denso. Ele tem coisas mais difíceis de serem faladas. Coisas que eu escrevi com toda a minha alma. Então tá muito eu, assim. E esse álbum, ele vai vir... Eu só não vou falar exatamente a data, mas eu digo com certeza que é no meio ali do primeiro semestre pro segundo. E não é estúdio mais, vai ser um ao vivaço. Álbum disponível, vou fazer turnê, tá? Fãs. Os meus fãs estão desesperados por uma turnê. Eu vou fazer uma turnê autoral, pode deixar. Até eu já tô. Não, você tá convidada. Por favor. Eu quero saber então de planos pra esse futuro, né? Que vem pela frente. 2 álbuns, o que mais? Aonde mais a Ananda Paixão quer chegar? Os sonhos me sustentam, assim. Tem uma frase, acho que é Machado de Assis, que fala: se for cair, que caia das nuvens. Então, vamos sonhar bem alto, porque se a gente for cair, pelo menos a gente cai das nuvens, né? E eu sonho muito alto. Eu tive a oportunidade de realizar muito. Eu tinha um sonho de cantar no Rock in Rio, realizei. Eu acho que agora é assim, quero conseguir um palco aqui, agora eu quero um palco maior. Conseguir lançar um álbum, quero atingir mais pessoas. Então eu tenho meu maior plano esse ano é lançar meu álbum.
é atingir mais pessoas com essa história toda que eu tô contando aqui pra vocês. Fazer shows, fazer turnês. E como atriz, né? Tô cavando aqui umas coisinhas aqui e ali. Quem sabe não vem uma coisa legal. Hein? Cadê minha emissora aí? Estão perdendo, hein? Menina, a gente vai procurando. Maravilhosa, Ananda. Que prazer ter você aqui. Só antes de encerrar, eu vou pedir pra você dar um recado ali, olho no olho, pras mulheres que estão passando por um tratamento de câncer nesse momento. O que você tem a dizer pra elas, de mulher pra mulher? De mulher pra mulher. Não, de mulher pra mulher mesmo, porque eu tô passando por um tratamento. Semana passada eu tava em químio. E eu tô aqui. Eu falei isso e vou repetir sempre essa frase, assim, porque tem sido o meu lema de todos os dias. Que é, os dias ruins existem, e eles existem, e os dias ruins são ruins, mas existem os dias bons. Se a gente pensar que os dias ruins passam e os dias bons estão chegando, eles ajudam a gente a passar pelos dias ruins. Então, não é positividade tóxica, assim, é poder de mente mesmo. É saber que você vai passar por isso. Porque a gente é tão forte, e eu acredito muito em mim. Então, acredite muito em você também. Eu acho que, seja fé, seja o que for, seja o poder da palavra, tem que acreditar que vai dar certo. Eu acredito. Muito obrigada por vir aqui com essa sua energia, com a sua alegria radiante, vir aqui falar de assunto que muitas pessoas morrem de vergonha, se escondem e não querem falar sobre isso, mas tem que falar, tem que olhar de frente, tem que fazer o seu check-up, tem que ficar de olho no seu corpo. Sim. E tem que levantar a bandeirinha quando encontrar alguma coisa de errado, né? Sentiu alguma coisa diferente, procura um médico. Se a gente, né, a gente faz o atendimento precoce, a gente também não precisa passar por várias coisas, então... É isso, pessoal! E agora eu vou pedir o quê? Uma palhinha, né? Meu Deus. Tem uma palhinha aí, como é que a gente vai terminar esse quadro com uma canção maravilhosa? Então essa é um spoiler do meu álbum, tá? Novo. Então assim, fala de esperança. Spoilerzinho. Acordei, o rosa roubou o céu, e como há mais de um céu, amanheceu, mais uma chance de vencer. Colo de mãe, bênção de vó, sonhos gigantes, frutas com cor, gaita sabor, amor de amantes. Mais de abraços, mais de pecados, carinho e cheiro, mesmo caindo todos os fios do meu cabelo. Ah, que coisa linda! Fica com essa voz aí de anjo, eu não vou falar mais nada. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. E assim a gente encerra mais uma Nave TV. Muito obrigada para você que acompanha todos os nossos episódios. Estou comemorando 43 anos e cada vez mais juntinho aqui. Quer me dar um presente? Me vê aqui, uma inscrição no meu canal. Cadê meu like? Seguindo aqui a nossa página, hein? E a gente se encontra semana que vem. Mas não sem antes, a dica do dia. Vamos lá? Quando for mandar indireta, coloca também o motivo, porque a gente fica curioso demais, a gente quer a história completa. Cadê minha fofoquinha? Me veja arrobas, o nome dos responsáveis. Me deixa ali, linda, lendo legendas, comentários, seguindo vocês, descobrindo quem é esse aqui. Vou te stalkear. Eita, ele fez isso. Ai, ele fez aquilo. O brasileiro gosta. A gente gosta. É